Olá pessoal, eu tenho sido indagado aí sobre a nomeação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, então tenho o dever de me manifestar a respeito. Primeiramente, eu devo dizer que foi um gol de placa a nomeação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, seja ministério ou seja superministério, porque no Brasil nós estamos aí com mania de grandeza, né? Então, de qualquer forma, é um gol de placa. Por quê? Porque sinaliza um objetivo, demonstra sinceridade no discurso de combate à corrupção, já que Sérgio Moro é o símbolo desse combate à corrupção a partir da Operação Lava Jato. Então, sem dúvida, é uma escolha feliz. Não foi por outro motivo que já no primeiro passo da minha campanha eleitoral, no dia da convenção em Curitiba, fiz um convite público a Sérgio Moro para que assumisse o Ministério da Justiça numa eventual vitória nossa. E alguns não entenderam bem, né? Alguns não entenderam. Alguns consideraram oportunismo, outros desdenharam. E agora nós estamos verificando que havia razão para o convite. O juiz Sérgio Moro deixa de ser o grande juiz que foi durante 20 anos, com competência reconhecida nacional e internacionalmente, com homenagens do povo brasileiro a toda hora e com homenagens também de instituições internacionais que recomendam a grandeza da sua atuação como magistrado, e entendeu que há uma missão importante. Alguns não entendem que é possível existir idealismo, é possível existir desprendimento, renúncia, quando há objetivos maiores. Eu sempre entendi que o juiz Sérgio Moro já havia cumprido uma missão importante como juiz e poderia, nesse momento crucial para o futuro do país, cumprir uma nova importante e relevante, uma relevante missão, que é liderar um processo de mudança no país na área judiciária, consolidando o combate à corrupção como arma fundamental de natureza ética e também como arma fundamental para o nosso desenvolvimento. Isso é ilógico? Não. O que tem a ver combate à corrupção com desenvolvimento? Tem tudo a ver. O que tem a ver ética no governo com desenvolvimento econômico? Tem tudo a ver. Aliás, isso eu repeti muitas vezes na campanha, incomodava muita gente. Muitos achavam que eu falava demais na Operação Lava Jato, como se não fosse a prioridade nacional a Operação Lava Jato. Os que temem a operação achavam ruim, é evidente. Os que não gostam da Operação Lava Jato é porque gostam de roubar. Esta é a realidade. Nós temos que ser francos. Eu falei muito, sim, na Operação Lava Jato, devia ter falado mais. Eu repeti várias vezes que o Sérgio Moro seria ministro da Justiça e deveria ter repetido mais, porque só desagradava os corruptos. Certamente as pessoas de bem, decentes desse país, não achavam ruim que essa manifestação ocorresse. É evidente que nós temos que consolidar a Operação Lava Jato, que temos que apoiar o Ministério Público, que temos que apoiar a Polícia Federal, que temos que apoiar a Justiça Federal, que a Operação Lava Jato tem que ser uma espécie de política de Estado no combate à corrupção.
eu dizia, uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção. E ninguém melhor do que o juiz Sérgio Moro para comandar esse processo de consolidação dos instrumentos de combate à corrupção a partir do Poder Executivo Federal. Isto vai mudar a imagem do nosso país internacionalmente. Por isso tem tudo a ver com desenvolvimento econômico. Nós sabemos que perdemos muito nos últimos anos, nas últimas décadas, com a corrupção. A Transparência Internacional, que é a principal referência de avaliação dos índices de corrupção no mundo, sempre colocou o Brasil com um lugar de destaque no ranking dos países mais corruptos do planeta. E com isso, grandes investimentos eram afugentados daqui. Conglomerados econômicos escolhiam para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E nós estávamos desperdiçando, especialmente naquela fase em que a economia mundial estava em céu de brigadeiro, com todos os países do mundo crescendo economicamente. O Brasil desperdiçou oportunidades preciosas. E os índices de corrupção, sem dúvida, foram responsáveis em boa parte pelos prejuízos que tivemos. A Transparência Internacional chegou a dizer que se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje. E avaliava-se que 1/3 da dívida pública brasileira, que cresceu de forma exorbitante, não é? Hoje são mais de 5 trilhões, 72% do produto interno bruto, que 1/3 dessa dívida pública se devia ao processo de corrupção que havia no Brasil. Então é fundamental o combate à corrupção. Não é que podem ficar irritados, aborrecidos com a repetição. Eu dizia, eu vou repetir muito e vou continuar repetindo. Mudou o governo e eu vou continuar repetindo. Se eu tenho alguma missão importante na atividade pública, ela é, sobretudo, o combate à corrupção. Sempre foi, desde o início. E fake news não me incomoda. Fake news não me incomoda. Porque há uma tentativa, vamos dizer isso aqui com muita clareza, das pessoas de colocarem todos os políticos no mesmo balaio da imoralidade, como se fôssemos todos iguais. Então lançam mão de fake news no submundo, no subterrâneo da internet, muitas vezes para confundir as pessoas. E há parte da imprensa também que tem um prazer enorme em anunciar para o mundo que na política não tem salvação, que todos são depravados mesmo, né? Que todos são imorais. Né? Então, a parte da imprensa que procura desdenhar dos políticos sérios, na tentativa de desqualificá-los, para que eles sejam vistos pela população como iguais a todos os outros que se envolvem em corrupção. Então, estes não constroem o futuro do país, não abrem caminhos e perspectivas para a construção de uma grande nação. E nós temos sim que trabalhar para separar o joio do trigo. E é preciso dizer que há sim decência na política. Ontem nós nos reunimos aqui, senadores do Podemos, não cogitamos do nosso interesse, nós continuamos combatendo o balcão de negócios, não queremos barganhar cargo com o governo, não estamos pedindo nada ao governo e não admitimos que se peça também em nosso nome nada ao governo, mas achamos que o Brasil merece um comportamento de altivez, que merece a renúncia em relação às expectativas, que nem sempre são otimistas, não é? Mas o Brasil merece a nossa dedicação, o nosso esforço de colaboração para que o governo dê certo.
Quer dizer, nós não podemos ser malvados, né, de apostar no quanto pior, melhor. Se o governo for mal, eu vou bem. Isso não. Isso não. Nós queremos que o governo vá bem. Porque se o governo for bem, quem ganha é você. Quem ganha é o trabalhador, é o desempregado, é aquele que não tem moradia, é aquele que não tem creche para o seu filho, é aquele que não tem uma boa escola, é aquele que está sujeito à violência nas ruas, é aquele que não tem um serviço de saúde pública adequado, que vai numa UPA e ao invés de se salvar, coloca o pé na cova, porque o atendimento é horroroso. Então quem tem que ganhar é o Brasil. E nós temos que colaborar, nós temos que contribuir. Mas vamos lá. Se março, abril, o governo desviar de rota, vocês podem ter certeza que nós estamos aqui no Senado para denunciar. O que nós queremos agora é colaborar para que o governo acerte. Hoje eu estou aqui para cumprimentar o presidente Bolsonaro, para dar a ele os parabéns pela escolha do juiz Sérgio Moro. Toda vez que ele acertar, ele terá o nosso aplauso, além do nosso apoio, além do nosso voto, além da nossa defesa aqui no Senado Federal. Mas se eventualmente errar, o meu dever é de combater, de condenar, de criticar, de rejeitar. Então, hoje, eu estou aqui diante de vocês para aplaudir o presidente pela escolha. É a escolha que eu faria, é a escolha que eu anunciei e estou aqui hoje para avalizar essa escolha. É uma escolha acertada. É uma escolha que tem que ser aplaudida por todos nós. Obviamente, o Sérgio Moro no Ministério da Justiça é certeza de que teremos um líder para conduzir o processo de reforma da legislação criminal no país. Tentativas aconteceram aqui, nós tivemos as 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público, um projeto de origem popular. São inúmeros os projetos que estão apresentados, eu apresentei vários, né? Está aqui o projeto que coloca na Constituição a prisão do condenado em segunda instância. Está lá na Câmara o meu projeto que acaba com o foro privilegiado. Outros projetos que, inclusive, um deles, aliás, 2 deles de sugestão, inclusive do juiz Sérgio Moro. Teremos agora, certamente, o apoio do ministro Sérgio Moro para que eles sejam aprovados aqui no Congresso. Diz respeito a habeas corpus apenas como consequência da devolução dos recursos subtraídos dos cofres públicos, um deles. Outro do ministro Edson Fachin também, que diz respeito à prescrição, para evitar essa facilitação que existe com expedientes protelatórios que levam réus, não é, à impunidade em razão da prescrição das ações criminais. Aqui projetos que retiram da Constituição também, de minha autoria, determinados privilégios dos parlamentares, né? Aquele que possibilita ao Legislativo, aquele dispositivo que possibilita ao Legislativo interromper ações penais em curso, não é, que dizem respeito a parlamentares. Isso é uma imoralidade, porque há o Congresso Nacional de ter esse poder de interromper uma ação penal envolvendo um parlamentar. E a outra que também retira o dispositivo da Constituição, que possibilita ao Congresso Nacional, ao Legislativo, desconsiderar uma decisão da Justiça, inclusive do Supremo Tribunal Federal, quando da prisão, da determinação, da decretação de prisão de parlamentar no exercício do mandato. Então, são propostas que tramitam aqui e que... Aquela que eu relatei também
crime de corrupção, um crime hediondo, né, que nós aprovamos no Senado, está paralisada na Câmara. Então temos muito a avançar em matéria de legislação criminal para impor rigor maior. E certamente a presença de Sérgio Moro é garantia de que nós teremos neste campo um bom condutor. Porque todos vocês sabem que é muito mais fácil aprovar no Congresso uma proposta oriunda do Executivo do que aprovar uma proposta de iniciativa de um parlamentar. Quando há um governo empenhado na aprovação de determinadas medidas legislativas, nós temos maiores possibilidades de aprovação. Então, esse é um ponto. A outra situação que certamente se torna importante com a presença de Sérgio Moro no Ministério da Justiça é a valorização do trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. A força que ele poderá oferecer como ministro da Justiça, instrumentalizando a Polícia Federal com mecanismos mais adequados para a investigação e com recursos também que sejam suficientes para as operações policiais realizadas. E da mesma forma o Ministério Público. Nós divulgamos que eu consegui aqui no Congresso, em determinado momento, aprovar uma emenda de 100 milhões de reais para o Ministério Público se instrumentalizar melhor nesse trabalho de investigação da maior importância que desenvolve. E com toda certeza, o Ministério Público e a Polícia Federal serão instituições ainda mais independentes e autônomas para exercer essa função fundamental no combate à corrupção no país. Nós já perdemos demais com a corrupção. Então esse é um momento de transição e a presença de Sérgio Moro nos dá a certeza de que o governo está tomando o caminho correto nesse campo. Ele não aceitaria ser ministro da Justiça se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse assegurado a ele todas as prerrogativas para que ele possa agir. Eu tenho absoluta convicção de que Sérgio Moro aceitou o convite e vai assumir o Ministério da Justiça, porque o presidente da República assegurou a ele todas as condições e mecanismos e prerrogativas para que ele possa ser o grande ministro, como foi grande juiz da Operação Lava Jato. Então é evidente que eu volto um pouco à questão econômica, que eu considero fundamental, porque hoje há uma crise econômica, a gente desempregada em excesso, desigualdades sociais incríveis, né? Então o desenvolvimento econômico é fundamental. Embora Sérgio Moro não seja ministro da Economia, ele como ministro da Justiça, projetando uma imagem de seriedade do nosso país, mostrando ao mundo, olha, o Brasil voltou a ser sério, nós vamos ganhar muito no campo da economia, porque esses investimentos que foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência dos governos, esses investimentos poderão retornar, gerando emprego, renda, receita pública e desenvolvimento para o nosso país. Portanto, hoje, o gol de placa tem que ser aplaudido e eu estou aqui para aplaudir este gol de placa da nomeação do juiz Sérgio Moro. Ele terá da nossa parte aqui no Senado Federal toda a colaboração e apoio para que possa desenvolver o seu trabalho superando todas as dificuldades. E aí resta uma pergunta. E a Operação Lava Jato não vai sofrer prejuízo com a sua ausência? É claro que a figura do Sérgio Moro é uma figura emblemática no campo da justiça e a presença dele oferecia muita segurança a toda a sociedade decente. Mas nós sabemos que há uma escola hoje. Há uma escola. Podemos considerar o Sérgio Moro o símbolo dessa escola
de Justiça. E certamente teremos uma substituição à altura. Teremos lá uma juíza ou um juiz com o mesmo perfil de Sérgio Moro, com a implacabilidade necessária no julgamento das ações que envolvem os corruptos, especialmente envolvidos na Operação Lava Jato. A juíza substituta, que já assume neste momento, a partir da hora em que Sérgio Moro abre mão, renuncia, se demite para assumir o ministério, há uma juíza substituta que já o substituiu em outras oportunidades com o mesmo rigor, implacável como se deve ser, não é? Porque o que precisa de ser dito com muita clareza é que essa balela de que o Sérgio Moro estabelecia seletividade, só punia alguns e não punia outros, é uma balela. Na verdade, ele sempre foi imparcial e correto. A seletividade está na legislação. Ocorre que algumas pessoas condenavam o juiz Sérgio Moro porque alguns políticos não eram julgados, e não foram julgados até hoje. Ocorre que eles possuem o foro privilegiado. Então não cabia ao juiz Sérgio Moro, e sim ao Supremo Tribunal Federal, julgar esses políticos. É por essa razão que o fim do foro privilegiado é uma meta essencial. E tem que ser, inclusive, agora, meta do próprio governo, do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro, como é meta nossa há muitos anos aqui no Congresso. E olha, há uma informação que me aborrece, que poderia ocorrer alterações na proposta que está na Câmara. E qualquer alteração que se fizer é medida protelatória, é expediente desonesto. Não há por que alterar a proposta que foi aprovada pelo Senado. Se alterar na Câmara, volta para o Senado e recomeça o drama, a resistência contra a aprovação. É por essa razão, ainda ontem falei com o presidente dessa comissão especial, que é o deputado Diego Garcia, me coloquei à disposição para conversar com o relator, exatamente para evitar que alterações sejam apresentadas para adiar a aprovação do projeto que acaba com foro privilegiado. Eu posso dizer aqui que seria uma mancha na biografia do relator se ele apresentar qualquer alteração. E por isso eu prefiro acreditar que ele não apresente alteração alguma e rejeite qualquer alteração proposta para escrever o seu nome na biografia de parlamentar com letras de dignidade, honradez e decência. É isso que nós esperamos. E espero que isso venha realmente a acontecer. É fundamental que o Congresso Nacional também comece a reabilitar-se diante da opinião pública brasileira. Aqui no Senado, já houve uma demonstração da população brasileira de que não aceita mais a mesmice, o comportamento leniente diante de fatos graves. Então, dos 54 senadores que disputaram a reeleição, apenas 8 lograram êxito. Dos 54, apenas 8 se reelegeram e 46 são novos senadores. Isso demonstra uma posição da sociedade, que tem que mudar. Tem que mudar o comportamento, a cultura política. É isto que tem que mudar. Nós esperamos que o Congresso comece sim a reabilitar-se diante da sociedade, a recuperar conceito
que é uma instituição essencial para o futuro do país. Nós vamos estar aqui mais 4 anos, né? E esperamos poder contribuir. Esse é o objetivo, reabilitar o Congresso Nacional. Vamos acabar com o balcão de negócios, né, que sempre se instalou. É por isso que, com muita ênfase, eu procurei dizer logo de início, não é, que esse apoio inicial, institucional, que nós estamos oferecendo ao governo, não implica negociação alguma. É espontâneo, é daqui para lá. Nós não estamos buscando nada de lá para cá, a não ser seriedade, comportamento ético e competência de gestão. Só isso. Nós não vamos pedir nem o lugar de varredor do Palácio do Planalto. Nós não vamos pedir o lugar de motorista do presidente. Nós não vamos pedir lugar algum no governo, como se fazia antes, esse loteamento de antes. Não vamos participar disso. Este apoio é espontâneo, é uma exigência da sociedade. E eu disse, bem antes de começar a campanha eleitoral, inclusive da tribuna do Senado, que a minha percepção indicava existir no inconsciente coletivo um movimento de mudança que poderia se tornar avassalador e irresistível e levaria a uma mudança radical. Obviamente, eu imaginava que poderia contribuir com isso. E isso ocorreu. Quem catalisou este movimento foi o deputado Jair Bolsonaro. Nós não conseguimos catalisar este movimento. Mas isto ocorreu. Esse movimento se tornou irresistível e a mudança se procedeu. Eu espero que essa mudança seja agora em benefício do Brasil. No dia de hoje, eu tenho motivos para comemorar a nomeação do juiz Sérgio Moro. Espero que continue assim, que medidas corretas como essa possam ser adotadas, aí terão o nosso apoio. Agradeço a você pela compreensão e acho que mesmo aqueles que são mais engajados politicamente devem entender que política e partidariamente, e até às vezes ideologicamente, devem entender que há um momento tão crucial para a vida do país que nós devemos esquecer todos esses outros interesses e colocar só o interesse do país à frente. E é isso que nós estamos fazendo com absoluta sinceridade. Acreditem os que quiserem acreditar, porque evidentemente ninguém é dono da verdade. Tanto é que eu aceito com a maior tranquilidade o fato de não ter sido muito compreendido durante a campanha eleitoral. Disse o que achava que devia dizer, alguns ouviram, outros não quiseram ouvir, muitos não se interessaram, outros não puderam ouvir porque a eles não se permitiu ouvir, já que em muitas ocasiões nós não tivemos o espaço para poder conversar com os brasileiros. Isso não importa. O que importa agora é que é um fato concreto, há um presidente que se elegeu com 57 milhões de votos e nós temos que apoiá-lo nesse primeiro momento. Enquanto estiver na rota certa, enquanto estiver no caminho que vai nos levar a um futuro melhor, terá o nosso apoio. Muito obrigado a todos vocês.